Bom, pessoal, essa lição está bem dividida, tá? Deixa eu pegar aqui. Ela está bem dividida e dá para a gente entender direitinho, tá? Primeiro, ele começa falando sobre a disciplina de meditação, né? E ele vem trazendo esse pensamento de que quando a gente fala a palavra meditação, não é uma coisa muito do nosso habitual, né? Não é uma coisa que a gente costuma falar sobre meditação, muito pelo contrário, né? A gente tem às vezes até um preconceito do que é meditação, né? Por ser uma coisa que a gente quase não faz, né? Ou pelo menos não sabe que faz, né? É, e ela às vezes é muito direcionada para o povo oriental, né? Trazendo, às vezes a gente tem uma ignorância sobre isso, mas ignorância é no sentido de não ter. Não saber o que é. Ignorância no sentido de não saber o que é. E também há também uma confusão sobre isso, né? Então, a gente precisa aqui, e eu achei que é uma lição muito boa, a gente precisa mesmo pensar sobre isso, o que é meditação e como praticar meditação. Primeiro, a gente desmistificando, né? Tirando esses preconceitos esses preconceitos que a gente tem sobre o que vem a ser meditação, tá? Então, primeiro, ele vem falando, tópico um. Deixa eu subir aqui. Primeiro, ele vem falando sobre o que não é meditação, tá? Ele fala o seguinte, que ela tem essa questão de meditação, a gente tem esse entendimento de que ela é muito praticada pelas religiões orientais, como realmente o é, né? E ela tem, no pensamento das religiões orientais, ela tem um pensamento de que é uma necessidade de se afastar do mundo, né? Fala de perder a dimensão pessoal da vida e unir-se à mente do universo. Então, é tipo assim, como se fosse algo muito místico. E daí vem às vezes, o nosso preconceito de não querer, né, participar disso, né? Eu destaquei aqui em verde, ó, a identidade pessoal perde-se numa fusão com a consciência cósmica, né? Está muito relacionado com separação e desligamento, onde é a meta final da religião ocidental, ou seja, é como se oriental, é como se no processo de meditação você se desligasse de si mesmo, você se separasse corpo corpo, né, do espírito ou talvez a alma, onde você se separa dessa parte física e pressupõe-se que você encontra um lugar de paz, um lugar de sossego, né? E talvez isso até possa acontecer de você se desligar do corpo físico. Mas o problema é quando você volta, os problemas estão todos aqui de novo, né? Então, é meio que tipo assim, um serviço incompleto, né? Quando o fim dele é o desligamento, é a separação, né? Como é realmente essa questão da meditação oriental, tá? E aqui no Brasil, aqui ela é muito conhecida, né? São práticas populares denominadas como o Zen e como o yoga, né? Tem muita gente que pratica o yoga, né? Como prática de meditação. Esse Zen eu nunca ouvi falar, já ouviu falar do Zen? A gente conhece aqui no Brasil Só mais eu. como yoga, né? Bom, outra coisa que E se alguém quiser perguntar? se alguém quiser perguntar, pessoal, você pode liberar o seu microfone, ou então você pode mandar aí uma mensagem na caixinha de texto que tem. Você vai aqui, você clica no meio do celular e aparece no cantinho direito uma caixinha de diálogo que você pode digitar lá a sua pergunta, tá bom? Se Vou você falar. quiser falar ao vivo, você pode liberar o seu microfone e falar. Se não, se você quiser participar sem se manifestar, você pode digitar a sua pergunta, tá bom? Bom, então, segundo a Bíblia, também não é? O que a meditação bíblica não é? Ela não é o que se chama de meditação transcendental. O que é essa meditação transcendental? É um modo, de um modo geral, é uma maneira de meditação que não incorpora os pressupostos religiosos acima, né? Que foi dessa que a gente fez anteriormente, essa que a gente falou anteriormente. De corpo e Que essa separação do corpo e da alma é algo meio religioso.
Essa transcendental, ela não está focada muito no religioso, ela está focada, busca apenas produzir no indivíduo os resultados favoráveis ao corpo e à saúde, né? Que a meditação pode provocar. Então, ela está mais voltada para a questão do relaxamento, né? Do bem-estar do corpo e da saúde, né? E produzindo uma sensação de bem-estar, tá bom? Tem essa nota aí no final que fala o seguinte, ela está relacionada com... Vamos ver aqui essa nota 1. Que eu falo que silêncio. Duas palavras importantes, de onde é que ela vem? Aqui, a cristã. Ela vem dizer o que é essa meditação cristã, né? Ela é um outro fator que nos afasta da meditação, é o fato de se tratar de uma disciplina que requer silêncio e contemplação, né? Em um tempo agitado como o nosso, nenhuma dessas duas palavras é valorizada. Meditar é também desacelerar, é exercer um ócio produtivo, tá, gente? Guarde bem essa palavra silêncio e contemplação, porque meditar é isso, é você conseguir estar em silêncio e em contemplação ao mesmo tempo. Não é você estar neutro, não é você estar inativo, não é você estar menos zero, né? É você estar ali. Essa palavra silêncio, ela requer, ela diz do nosso estado de calma, de concentração, mas contemplação exige uma atitude nossa. É você estar em silêncio, mas você estar entendendo o que está acontecendo ali. Tá bom? Então, essas duas palavras, silêncio e contemplação, são referentes à meditação. Tá? Então, continuando aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é meditação bíblica. Você fala essa parte? O que a gente estudou aqui, destacou aí na apostila. Será que tá todo mundo? Tá? Pode falar mais alto. É que a meditação bíblica, ela também é um esvaziamento. Só que, nesse caso, não é só esvaziar a sua mente, e sim esvaziar, mas para encher da palavra de Deus, das coisas de Deus. Quer falar? Que é um contraponto da primeira coisa que a gente viu do que não é a meditação bíblica, né? Porque segundo a meditação oriental é apenas você se esvaziar, tá? Mas se você só se esvaziar, não resolve o problema, tá? Aí aqui vem o que seria a meditação bíblica, que é você se esvaziar, mas você se encher de Deus. Tá? Aí do que ele fala, do que você vai, né, encher a sua mente nesse caso. Aí a primeira parte, ele até faz algumas perguntas sobre o que seria esse encher, pensar o quê, imaginar o quê, né? E aí o primeiro tópico, né? Todos aqui estão embasados em versículos. O primeiro é que você tenha como objeto meditar e tenha o objeto como a palavra de Deus. Aí tem o primeiro versículo, foi esse que você leu na abertura, né? É isso. Em Josué 1:8, que fala para meditar de dia e de noite. Tem no Salmo 1, versículo 2 também fala. Vocês podem acompanhar aí na apostila. Cadê, Modéstia, um pouco? Antes da gente ler desse versículo, eu queria só frisar aqui alguns sinônimos, tá? Vocês podem ver aqui alguns sinônimos de meditação, tá? Que pode ser, por exemplo, um sussurro, tá? Esse sussurro é como se fosse assim, pensar em voz alta. Se a gente pudesse dar um significado de sussurro, seria pensar em voz alta, tá? Fala como quem fala para si mesmo. Um outro sinônimo que seria pensar a respeito, cultivar, cultivar e trazer à mente, do próprio pensar. A gente vai ver mais à frente algumas palavras aqui, ó. Pensar, repetir a si mesmo e imaginar. Essa palavra imaginar é muito forte na meditação e é um exercício legal da gente se fazer. A gente vai ver mais à frente como é que ela se aplica, tá? Então, a gente está vendo aqui, pessoal, o que está acontecendo? A gente está vendo que havia um misticismo, até nosso mesmo, um preconceito sobre meditação. Meditar não é coisa de Deus, esse negócio de fazer yoga, né, de se desligar o corpo da alma,
não é uma coisa de Deus, mas porque esse conceito a gente entendeu errado, tá? A gente está vendo aqui na lição que há uma defesa pela meditação, mas com base bíblica, né? A gente já viu o que que é meditação bíblica, é você esvaziar de si mesmo, desligar de si mesmo e se encher de Deus, né? É você meditar, pensar, refletir, trazer à mente aquelas coisas, refletir sobre o que você está estudando, tá? Então a gente vai ver algumas coisas agora do objeto da meditação, tá? O primeiro é que a gente vai ver aqui. Qual é o objetivo da meditação? Ela tem um objeto, como objetivo, a própria palavra de Deus, ou seja, a gente vai ter algumas perguntas, né? Tá, beleza, eu tenho que me esvaziar, mas eu vou me esvaziar e me encher de quê? Eu vou pensar, eu vou me inundar a minha mente de quê? Eu vou imaginar o quê? Existem algumas coisas, e aí a Bíblia fala sobre o que, que você tem que se encher. Tá? Primeiro, a letra A é se encher da palavra de Deus. Né? A gente precisa meditar sobre a palavra de Deus, que aí foi o versículo que a gente leu de Josué 1:8, né? Fala que nós não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Ou seja, se há uma coisa que nós devemos meditar, essa coisa é meditar sobre a palavra de Deus. Tá? E como eu poderia dar um exemplo, né? A gente às vezes lê a Bíblia e a gente lê como quem lê um gibi, é como quem lê um jornal. Não é só isso, entendeu? Esse meditar sobre a palavra de Deus, ele exige um algo mais. Ele exige você refletir, você pensar, poxa, será que isso aqui o que está querendo dizer? Entendeu? É você parar para pensar sobre aquilo que o texto está te dizendo, tá? Eu até dei um exemplo na aula passada, no encontro passado, que eu acho que se encaixa muito bem aqui, né, nessa questão de meditar. Às vezes a gente tem uma ânsia, né, um impulso, vou ler a Bíblia em um ano, vou ler a Bíblia em 6 meses, não tem nada contra isso, né? Só que não é lei de qualquer forma. Eu acho legal esse desafio de ler a Bíblia em um ano. O Douglas até propôs, né, de uma forma muito interessante. Só que não faça isso, irmãos, de qualquer forma ou só para cumprir meta. Entende? Faça isso meditando, lendo, né? Separe um período do dia que você esteja exclusivo para aquilo, que você esteja atento àquilo, né? Que você entenda o que está lendo. Esse é o processo de meditar. Meditar é diferente de ler, apenas ler a Bíblia. Talvez a gente poderia chamar de meditar na Bíblia, tá? Aí até a gente vai falar sobre o outro objeto do meditar, que é a letra B. Essa é a meditação que como objeto próprio. Uhum. Ele fala aqui no segundo tópico da meditação que tem como objeto o próprio Deus. Tem um salmo aqui que exemplifica isso, né? Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Aí eu já não mudar de tópico. Então, desce lá. Aí isso exige de nós meditar quem é Deus, né? Você já se perguntou quem é Deus para você, né? Já parou para meditar e para pensar nos feitos de Deus na sua vida, né? Tem uma coisa que é uma dinâmica muito legal que a gente faz, que é uma galeria de troféus. A gente pode adaptar para a nossa vida. Se você fosse elencar, né? Quem é Deus para você? O que ele significa? Se você fosse escrever numa agenda ou num diário, né? Poxa, o que Deus é para mim? Deus é pai, ele é amigo, ele é Deus, ele é um juiz, né? Ele é justo, ele é amoroso. Então, a gente precisa refletir sobre quem é Deus, né? E tirar e ter as nossas próprias experiências com Deus. Às vezes, deixa eu ver um barulho assim. Às vezes a gente. Benedita foi entrar. Ó, a Benedita está chegando. Será que ela conseguiu chegar só agora? Oi, Benedita, seja bem-vinda. Entrou? A Benedita está aqui. Vamos ver se ela. Benedita. Eu autorizei ela a entrar aqui, mas deve estar chegando aí.
Bom, pessoal, então é importante a gente refletir e meditar sobre o que, quem é Deus para a gente, né? Sobre o próprio Deus, né? Os feitos de Deus, quem é Deus, tá bom? Que é a própria letra C. A meditação tem como objeto, os atos e feitos de Deus. Aí tem lá em Salmo 77:12, né? Que está aí onde você pode ver. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Se você fosse fazer uma galeria de troféus, né? Quantas coisas você poderia se relacionar dos feitos de Deus na sua vida? Se você fosse relacionar tudo que Deus fez para você, a gente se esquece muito fácil. Olha só, presta atenção no que eu vou falar aqui. Se Deus fizer 9 coisas boas para a gente, mais uma coisa ruim que é para nos trazer ensinamento, adivinha de qual que a gente vai se lembrar mais? Da uma coisa que não saiu como a gente queria. Então, pessoal, a gente tem uma tendência muito forte de se esquecer das coisas, dos atos e dos feitos de Deus na nossa vida. Tá? E a gente precisa meditar, a gente precisa se lembrar. Eu sempre faço uma oração nas minhas orações particulares, eu sempre faço uma oração assim: Deus me ajude a lembrar das coisas boas e dos momentos bons que eu vivi com o Senhor quando eu estiver nos momentos difíceis, quando eu estiver nos momentos ruins. Por quê? A gente tem uma tendência muito forte. Ó, a Benedita entrou aí. Olá, minha Benedita, seja bem-vinda. A gente, pessoal, tem uma tendência muito forte de esquecer dos bons feitos de Deus. E Deus pode ter feito 9 coisas boas. Quando ele faz uma coisa que é para nos corrigir, ou que não sai de acordo com o que a gente planejou, é nessa uma coisa ruim, ou que não saiu de acordo com o que a gente planejou, que a gente se agarra. Tá? Então eu sugiro que você faça uma lista dos feitos de Deus na sua vida. Você vai ver que vai ter mais coisas boas do que coisas ruins, mas vai ser mais fácil você se lembrar das coisas ruins que aconteceu na tua vida. Tá? Mas é importante a gente meditar e falar e pensar sobre os atos de Deus na nossa vida. E a Que já é o D, meditação, né? é? Que fala que já é o D que fala das instruções, que são os ensinamentos, os sermões a respeito, justamente a respeito das coisas de É Deus. das coisas de Deus, né? Que é o D. Uhum. Bom, pessoal, aí a gente vai para o 3, né, que é o propósito da meditação bíblica, tá? A gente está fazendo assim um pouco passado, né, porque eu falei, pedi para vocês estudarem, e logo mais a gente vai ter duas dinâmicas bem legais, a gente vai fazer aqui uma disputa entre famílias, tá? Então vai ser a família do Carioca, a família do Douglas, a família do Ismael, a família do, do Wagner, né? E a família da irmã Benedita. E da Elaine, tá? Já já vai ter uma disputa, tá, pessoal? E vai ter chocolate. Quem ganhar vai ganhar um chocolate, nem que seja virtual aqui, mas vai ganhar, tá bom? Beleza, eu tô brincando. Vai ter uma, depois, quando a gente puder se encontrar, a gente vai dar uma caixa de chocolate para a família vencedora, tá? Então se prepare aí que logo, logo vai vir as dinâmicas. Bom, pessoal, o 3 é o propósito da meditação bíblica, né? Por que que a gente deve, e por que a gente deve meditar na Bíblia e como a gente deve meditar na Bíblia? Primeiro ele fala sobre uma escuta, né? Muitas vezes a gente pega a Bíblia, só pega aqui, ali, pronto, fecho. Eu não reflito a respeito daquilo, eu não penso no que Deus está querendo me dizer, em como que eu posso aplicar aquilo ali na minha vida. E esse é o propósito da meditação. Ele fala aqui sobre silenciar o nosso coração e torná-lo apto a entender como que essas orientações, como que a palavra de Deus vai se aplicar ao que a gente tem que fazer, ao nosso modo de vida, né? E aí ele repete de novo um trecho aqui de Josué que fala: para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito. Então, para a gente estar com a nossa vida embasada na palavra de Deus, no que Deus quer que a gente faça.
aqui nessa outra parte que fala também sobre transformar a oração em um diálogo, porque às vezes você fala, pede, e às vezes você não escuta a voz de Deus, você só lê, como eu falei, só lê, ou você só Só ora, fala, né? só fala e às vezes não está sensível para escutar o que Deus tem para te dizer, o que você tem que fazer. Às vezes a gente também, quando está orando, né, a gente só fala e não escuta, e talvez o ato de meditar no momento da oração é o momento de você se silenciar numa escuta ativa para você poder ouvir a voz de Deus, né? Então a gente precisa meditar também na hora da oração para a gente poder ouvir a voz de Deus. É o momento que a gente se cala, né? É o momento que a gente para de falar, mas continua com a escuta ativa. Olha só um exemplo onde se aplica isso também, é muito nos hinos, nos louvores que a gente canta na igreja e até mesmo em casa, em que a gente canta, mas a gente não para prestar atenção na letra da música. É tipo a gente cantar no automático, né? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você ou com a maioria das pessoas aqui do nosso grupo, né? Aí se eu perguntar qual foi a música que a gente cantou, se eu perguntar agora um trecho da música que a gente cantou aqui no começo, você vai ter dificuldade de falar. Entende? Porque a gente às vezes canta no automático, a gente não. Eu mesmo, talvez, eu estou pensando, cara, se eu não tenho esse um trecho da música. Acontece com a gente. Qual foi a música que a gente cantou? Ao único. E não ri de mim, porque eu acho que você também não sabia, tá? É sério, pessoal, a gente precisa. Esse lance de meditar, eu me identifiquei muito com isso, porque é uma coisa que eu já venho refletindo. Cara, a gente às vezes faz umas coisas que a gente nem sabe que fez. Não precisa fazer as coisas com mais propriedade, com mais sabendo que a gente está fazendo. Eu acho que é muito aquele Romanos 8, né? Romanos 12, que fala sobre o culto racional, é o culto com entendimento, é você saber o que você está fazendo, sabe? É você saber exatamente, cara, isso aqui é isso mesmo, sabe? Isso aqui é o que eu deveria fazer, eu estou fazendo isso aqui consciente, né? Alguém abriu o microfone aí para falar? Ô, gente, tô doido para escutar alguém, mas é porque estão silenciosos. O pessoal também escondeu a câmera. Mas tá bom. Achei que alguém queria falar. Vamos seguir. Todo mundo está entendendo aí, pessoal? Dá um joinha aí no nosso chat aí, entendeu? Se vocês estiverem entendendo, tiver alguma pergunta, dá um oi aí no nosso chat, tá bom? Vamos prosseguindo aqui. Ó, a Silene deu um ok. Elaine, perfeito. Olha, o chat aqui é legal, né? Você pode participar mesmo durante a transmissão. Ela saiu. A Elaine ficou tão emocionada que ela saiu da transmissão. Às vezes você quer. Legal, então de novo. Então, pessoal, durante a exposição, você pode mandar um okzinho, pode mandar uma frase que você identificou, tá bom? Vou perguntar para você. Então, prosseguindo. 4. Que é o próprio exercício do meditar, né? Que é meditando. Como se meditar? Ó, Eliane Vasconcelos, beleza. Antes de mais nada, devemos nos conscientizar que, como as demais disciplinas espirituais, o aprendizado da meditação requer exercício e estudo, tá, gente? Temos um longo caminho pela frente, ou seja, você praticar, e a gente via muito isso no Pastor Carlos, né? Não sei quem tinha um pouco mais de convivência do Pastor Carlos, a gente via que e como ele diz, acho que na lição anterior, ele fala de tempos que ele tirava, às vezes, uma manhã inteira, para poder só meditar na palavra, né? Então requer o quê? Requer estudo, requer o exercício, ou seja, requer você entrar no seu quarto e passar ali horas e momentos, né? Meditando, eu falar debruçado, né? Sobre a palavra de Deus, esmiuçando ali o que quer dizer. O Douglas falou semana passada, né? Ter um bom dicionário bíblico, ter um bom comentário bíblico, meditando sobre essas coisas, você vai ver que vai começar a surgir as coisas na sua vida, assim, na sua mente, como as coisas vão ficar bem mais fluidas. E como requer aqui, né? Lugares silenciosos que permitam estar na completa quietude. Essa palavra quietude é muito interessante, né? Que
às vezes a gente reflete até no nosso culto, né, pessoal? Às vezes um culto muito agitado, né? Um culto, não estou falando do nosso, falando do modo geral. Às vezes as igrejas, e até mesmo a nossa também, tem um culto muito agitado, né? Um entra e sai. Vamos lá, tenha calma. A Eliane pediu para apresentar. Tenha calma, Eliane. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Voltou aí? Não. Interrompeu. Deixa eu ver aqui. Só um instante, pessoal. Deixa eu resolver aqui. Isso, beleza. Acho que voltou. Então, pessoal, tá? Estão me ouvindo sim. Beleza. Obrigado aí, Silene. Então, pessoal, esse, esse, esse ato de meditar, né, o fato de estar meditando requer exercício, estudo, requer um lugar silencioso, uma quietude, ou seja, você está quieto, né? E a gente pensa nisso nos nossos cultos, né? Será que no nosso culto a gente consegue parar para meditar, fechar o olho, né? Será que que esse modelo de culto agitado, né, que a gente vê em outras igrejas, será que é isso também? A gente consegue meditar, né, parar para refletir? Até no momento a gente ouvir a pregação, né, é o momento que a gente está ali, tem que estar ali, ó, meditando, atento, né, pensando sobre o que o pastor está querendo dizer, o que o pregador está querendo dizer. Esse é um ato de meditar no momento da pregação, né? Exige esse esvaziamento da nossa mente, né? Exige atenção, olha a palavra, atenção, aquietação, esvaziamento das nossas mentes, né? Para que possamos ocupá-la com as coisas sagradas, né? E aqui ele traz um exemplo da oração, né? Também, né? Eu coloquei um exemplo aqui em cima que às vezes a gente ora sem saber o que está falando. Ah, cortou, não deu para ver. Não. Mas é um exemplo assim, da gente às vezes ora sem saber o que está falando. Quem nunca, eu até dei um exemplo para a Tayane assim, às vezes é de noite, né? E aí ou você está orando à noite e fala, oh Deus, nesse momento, aqui nessa manhã, estamos aqui na tua presença, só que está à noite, às vezes até pregador faz isso. Aí você fala, Tom, mas é a força do hábito. É a força do hábito, e se está no hábito, pessoal, não está no pensamento. Isso é uma coisa muito importante, tá? O nosso cérebro, ele costuma, e a tendência do nosso cérebro é criar hábitos para que ele possa fazer as coisas no automático. Quanto mais hábitos o nosso cérebro criar, é melhor. Por quê? Porque ele poupa energia. Então, quando a coisa vira um hábito, o cérebro economiza energia. Então, se você ora e já se torna um hábito, significa que o teu cérebro não está pensando sobre o que ele está falando, o que você está falando. Entende? Então, você que às vezes faz aquela mesma oração, aquelas palavras decoradas, às vezes você de manhã está orando como se fosse à noite, entende? Que a gente às vezes troca essas coisas, significa que o nosso cérebro está no automático. Então, a própria oração exige essa meditar, ou seja, você saber o que está fazendo, as palavras que você está dizendo. Antigamente, quando eu era adolescente, convertido, a gente acabava pegando, né, o cacuete, acho que chama de cacuete, né, que é... Tem cacuete, cacuete é tipo... tem jargão, gíria, né? Não é gíria, porque gíria é uma palavra, digamos, de coisa feia. Mas é tipo um cacuete desses pregadores, né? Aí a gente, na oração, eu digo por mim, né? Na oração, então no novo convertido, a gente decorava início de oração, ó Deus, entronizado no altíssimo céu, sabe? Deus que... A gente falava coisas assim, frases prontas, e eu lembrei disso aqui agora, eu fazia muito isso, tá, pessoal? E a gente às vezes faz, né? Reproduzindo frases prontas que a gente escutava
de pregadores, né? Takayama, esse pessoal aí que tinha umas frases prontas. Ah, você nem tá rindo. Você já fez isso, Helene, também ou não? Você tá rindo de mim ou tá rindo porque você também já fez isso? A oração tem uma ordem, né? E é isso, pessoal. Às vezes a gente vai orando, né, com frases ensaiadas, e no final a gente vai embora, não sabe nem o que falou. Ah, ela presenciou. A gente vai embora, não sabe nem o que falou, bate o ponto ali na oração. Ah, eu fiz a minha parte, orei aqui, entende? Então é importante, pessoal, a gente orar com pensamento, orar de forma racional, sabendo o que a gente está fazendo, né? Fala sobre encher as palavras, né? Distante. O que eu falei, às vezes a gente ora distante de Deus, a gente precisa se encher das coisas de Deus, né? E também essa prática de meditar é um ato de você também entregar a Deus as nossas preocupações, tá? Também receber conforto dele. E aqui fala de algumas coisas, né? Um modo de meditarmos pode ser a meditação, a repetição mental ou até mesmo verbal, tá? Até mesmo um texto memorizado. Isso aqui costuma funcionar, tá, gente? Antigamente, quando a gente era adolescente ou criança, né, que na igreja falava para a gente poder decorar certos versículos, tá? E isso ajuda muito, porque durante o dia a gente vai decorando e, poxa, como é que isso aqui se aplica na minha vida? A gente acaba pensando, né? Quando a gente memoriza um versículo, a gente acaba pensando como ele se aplica na nossa vida. E vamos aqui finalizar com a parte da imaginação. Vou falar sobre isso, você ia falar sobre as crianças, né? Que tinha muita história, né? Que as... Não, era dessa parte aqui. Cadê? Não, é que ele fala da parte da imaginação para você tornar isso mais visível, né? Por exemplo, que ele dá aqui, lá em Hebreus 10, 19 e 20, que ele fala entrando lá no Santo dos Santos, né, com o véu rasgado, entrando diante da presença de Deus. E essas aqui são algumas propostas, né, de modos de meditação e que podem haver outras também, mas o que eu achei de mais importante é você ler e pensar em como que você pode aplicar aquilo na sua vida. Tem uma prática que Jesus fazia muito, que é a prática de contar as parábolas, né? Então ele trazia um exemplo e as pessoas imaginavam, né? As parábolas eram histórias, então as pessoas imaginavam aquela situação. Tanto é que ficou na cabeça delas. E também, às vezes, quando você está lendo a Bíblia, você se imagina lá naquele lugar, né? É uma dica, né? Você se imagina, cara, já pensou se eu estivesse lá naquele barco, né? Quando veio aquela tempestade, Jesus estava dormindo lá na polpa do barco, sabe o que eu faria, né? Eu ia chamar Jesus, ou ia tentar orar para o mar se acalmar, enfim, né? É um exercício legal você se imaginar na cena da situação. Quando você se imagina, o teu cérebro ele se transporta para aquele lugar e você absorve aquilo melhor. Você consegue até ver detalhes, né, do que visualizar detalhes do que poderia ter ali, tá, naquela cena. Então é um exercício muito legal. Você se imaginar no local. Eu estou lendo o Velho Testamento aqui, é muito sanguinário. Eu estou na parte de Josué, já cheguei em Juízes. É muita gente que morria, de 10 mil para lá, entendeu? 10 mil, 30 mil. E eles matavam mesmo. Aí eu me transporto, né, para aquele lugar, como que eram as guerras, como é que eram as batalhas. Tinha cidades que eles entravam e matavam todo mundo, de criança a mulher, a adulto. Eu falei, caramba, que coisa, né? E eu me imagino lá o cara tirando a espada e matando uma criança. Mas eram práticas daquele tempo, né? Tempos de guerra. Então, a gente fica assim, eu fiquei emocionado, né? Me vendo naquela cena de guerra ali, e eram coisas da Bíblia, coisas que aconteciam mesmo. Tá? Então, a imaginação é um recurso muito interessante para você começar a meditar sobre as escrituras, tá? É você ler as escrituras sobre um olhar mais perspicaz, mais minucioso. E aí a conclusão é isso, né? Deixa eu passar aqui a conclusão. Ela
É bem curtinha, né? A disciplina espiritual da meditação é especialmente um modo de nos colocarmos silenciosos e atentos, tá? Não é estar neutro, tá, pessoal? É estar silencioso e atento diante de Deus, para permitirmos que Ele nos revele a sua vontade, segundo a sua palavra. Que o Senhor nos encontre com a mesma disposição de Samuel, dizendo: fala, porque o teu servo ouve. Então, significa que a gente precisa estar silêncio e atento. Beleza, pessoal? Finalizamos aqui e agora vem a parte da dinâmica, tá bom? Vamos ver se alguém quer comentar alguma coisa. Eu vou pedir para vocês abrirem o microfone de vocês aí, fazerem alguns comentários, se quem quiser, e a gente já vai aquecendo aqui para a dinâmica. Achei que as pessoas fazem sem querer. Quem aí já fez yoga? Já fez yoga? Eu não. Não. Já praticou yoga, Carioca? Não. Yoga é meio boiolado, né? Não. Eu, pelo menos, achava assim. Eu pensei que era uma marca de corrente, yoga. A pessoa, o Carioca e o Wagner fazendo yoga? Ixi. Eu pensei que era uma marca de corrente. O Ismael falou que é meio bom. Todas as vezes começa sempre o Dalcin, né? Fazendo yoga, hein? Gente, vamos lá. Conseguiram entender? Querem falar alguma coisa? Senão nós vamos dar dinâmica. Tom, teu som tá ficando. Oi? Tá muito baixo, Douglas, teu som. Teu som tá baixo. A minha som tá baixo? É, não tem como te ouvir. É o som dele, pai. Eu sei. E agora, tá ouvindo? Ele tá aparecendo pra você. Eu tô aqui. E agora? Porque pra você, como é você não aparece. Nossa, parecendo carioca. Estão me ouvindo, não? Oi? Eu tô. Tô ouvindo. Também. A dinâmica. Vamos lá. Então vamos para as perguntas. Isso aqui a gente preparou aqui com palavras cruzadas. Tá? Então, nós vamos começar com a família. Marcando aqui um quadrinho, tá? A família. Eu acho melhor você pedir para desligar os microfones e ligar de cada família, porque tá muito ruim para te ouvir. Então tá bom. Então, pessoal, vamos começar pela família do Wagner, tá? Então, eu peço que os demais emudeçam o microfone e vamos deixar só o do Wagner e o meu aqui ligado. Beleza? Diga. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Pessoal, eu vou fazer uma pergunta e aí, por exemplo, vou fazer a pergunta número 1. Aí você vai pensar aqui na coluna do número 1 a resposta. Então, a resposta é uma palavra. Tá, Wagner? Aí você vai ter um tempo, vou marcar aqui no cronômetro. Quanto tempo, mais ou menos? Acha um cronômetro aqui no celular, por gentileza. Vamos sugerir aqui, pessoal, uns 50 segundos. 1 minuto é muito tempo, senão daí tem 10 perguntas, 10 minutos. Marca 40 segundos. Oi? Só uma dica, passa o lápis ou a caneta indicando o número 1, 2, porque pelo celular vai ficar muito pequeno. Eu ainda estou vendo, 1, 2, 3. Essa tá
Aê, legal, bacana, 100%. Então, beleza. É tecnologia, pessoal. Vamos ser bom fazer jogar aqui até. É isso aí, vai ficou massa, ficou legal. Vamos aprender também. Então, tá bom. Ó, vamos marcar aqui, vamos marcar 40 segundos, eu Faz a acho, pergunta primeiro. que é um tempo bom. Então, Vamos lá. eu vou fazer a pergunta, vamos dar 40 minutos para você responder, tá, Wagner? Então, vamos fazer Beleza. 40 segundos. Ó, a sua pergunta tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. A sua resposta, né? Então, vamos lá. Família, qual é o seu sobrenome de vocês aí? Silva, Família Silva, tá? Vou marcar aqui, família Silva. Vamos lá. 40 segundos para qual a família responder. WO, que é Wagner Silene? WO ou WS? WS, Ah, WS. Wagner Silene. Eu lembrei da WS Informática, eu estudei lá na tua escola de computação. Pois é, então. WS é Wagner Silene. Eu lembro que eu estudei lá. Vamos lá. Pergunta número 1. Pode colar, tá, gente? Aí na apostila. Viu? Certo. Qual meditação que busca apenas produzir. Ah, não, peraí. Peraí, gente, eu me confundi aqui, deixa eu ver. A meditação transcendental. Já não é aquela lá? Essa não é uma? Só um instante, gente. Beleza. Só um segundo. Oh, tô mostrando. Pô, mas eu tinha ocultado. Pronto, agora eu tô. Não. Mas mostrou aqui. Então, nós estávamos de cabeça baixa aqui lendo na apostila. Não vimos. Também, né? Aí. Faz a pergunta para poder contar aqui. Então vamos lá, Wagner. Agora tá certo. Pergunta número 1. Falar para ele. Um agora mudou, tá, gente? Essa grandona aí. Agora tem letra pra caramba no 1, né? Não. Vamos lá, ó. Qual meditação que busca apenas produzir no indivíduo resultados para o corpo e a saúde? Qual o nome dessa meditação? 40 segundos. Corpo e saúde é a transcendental. 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 Vamos ver esse caso aqui? Errou. 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 Vai até o 3, Wagner. Vai até o 3. Acertou. Ponto! Aê! Eu falo igual o Silvio Santos. Então, ponto para a família WS. 1 ponto. Acertei! Aê! Agora nós desligamos o nosso microfone, né, Tom? Isso. Agora a próxima família é a família Vasconcelos. Então, por aí. 2. Dois tá no 2. Família Vasconcelos. Beleza, vamos lá. Acompanha aí. Vamos tentar. É a pergunta número 2. Não ouvi. É a pergunta número 2. Vou dar um zoom. Tá falhando. Aumenta lá, não. Tá falhando o áudio. Ele disse que tá falhando. A de vocês é a... Não. Oi. Tô ouvindo agora. É porque tá Tá dando. falhando. Tá meio atrasado. Olha só. É a pergunta número 2. Vamos lá. A meditação o quê? Tipo assim,
A apostila também fala. O que é a meditação bíblica? É uma palavra. Tá dando para escutar, não. A meditação é uma palavra? O que é a meditação bíblica? Quer ver? Está na página. Que é a meditação bíblica. Não. Ó. No O que é tópico 2, a meditação bíblica é um exercício de quê? esvaziamento. Esvaziamento. Vamos ver se vai dar. Ó, o nosso ponto vale mais, porque a gente teve que adivinhar o que você estava falando e a resposta ainda. Entendi. Mas eu tirei a diferença porque eu falei que estava na página. Então, Né? Tá falei que certo. então, gente, ponto aqui para a família Vasconcelos. Ponto! Vamos pensar. Né? A meditação, gente, ela requer o esvaziamento. Né? Beleza, maravilha. Próxima família. Vamos ver aqui. Uma família do Dom, não sei se é Bento ou se é Silvia. Bem. Silva. É Silva. A família Silva. Vamos lá no 3. O 3 já está bem aí. Dá uma dica, como é que conhece? Será que... Vamos lá. É qual? O quê? É o quê? Não entendi. Não falou, não perguntou. A pergunta. Eu dei a dica. Como é que... Ele tá vendo como que é a dica. Ele vai falar. Vai falar. Tá bom. Vamos lá. A pergunta número 3. A meditação requer o quê? Uma palavra que começa com S. A meditação requer... Silêncio. Certo! Hã? A Daniela acertou. A resposta? Certo, resposta. Vamos tirar a prova aqui, ver se cabe. Né? Não, mãe. Aê! Muito bom. Ponto para a família Silva. Maravilha. Vamos ver outra família aqui. É a família Oliveira, é do Ismael. É Oliveira, Ismael? É. Ah, beleza, família Oliveira. Tem que ser uma pergunta mais difícil, né, para o Ismael? Não. Não, é um cara estudado, né? Não. Pergunta 4. É a 4? Tá, é 4. Deixa eu colocar aqui. Não. Essa daí. Mostra para nós onde é que começa. Ó, a 4 Ismael, começa com... Essa onde o mouse está em cima, tá vendo aí? Começa com C? Isso. Vamos lá. Ah. Além de silêncio, a meditação requer... Ao tempo. Faz o tempo, mano. Não, você começa agora. Não, esquecemos o tempo. 20 segundos. 20 segundos só? Rapaz, essa aí tá muito difícil.
Além de silêncio, a meditação requer o quê? Tá na primeira página. Está na primeira página. Dá uma dica aí. Ó, Meu Deus. O Douglas tá. Acho que tá o Douglas se está respondendo o aqui. Douglas tá dando uma dica aí. Ó. Oi. Oração, oração. Não com sede. Tô falando qualquer coisa. E aí? Ainda falta 20 segundos aí. 10 segundos. Vai 10 segundos, né? Não, onde é que vocês acharam essa pergunta Essa aí, aí, hein? tem essa resposta aí, tem? Na primeira página. Na primeira página. Da lição 3, né? É. Sim. Rapaz. Tempo esgotado. Tem 2 minutos aqui dentro. Consciência, vou ajudar. Então a gente deu a dica, Ismael. Ó, a dica, ó. Nós não estamos vendo você, Douglas. É aqui em cima, aqui, ó. Não adiantou nada, não estou vendo ninguém. Eu tá vendo o Douglas, não. Gente, é só no seu rosto arrastar pra cima assim, ó, que aí vê os demais. É só arrastar pra cima assim, ó. Mas eu já vi que você não... Pode Essa aí... responder? Eu posso pedir a A Isabela aí, ó. Isabela. Eu vim falei com a responder? Tava perguntando só pra lá. Posso pedir ajuda? Vamos lá, gente. Ó. Fala aí, Douglas. Qual é então, Douglas, a resposta? Concentração. Hã? Concentração. Isso. Contemplação. Contemplação. Vamos lá. Tá na nota de rodapé da primeira página. Concepção, não concentração. É contemplar. Ele Isso. errou, falou concentração. Contemplação. Essa aí não vale, não, pô, é muito difícil. Tá no rodapé? É. No rodapé não é leitura obrigatória, não. Cabe recurso. Vamos para repescagem, vamos para repescagem. Vou recorrer pra Tayane, é a única que ganha do Tom. Não? Então, você vai... Mas tá bom. Gente, vai ficar... Eu fui corrigir aqui, mas ele não deixa corrigir, não. Então, nesse lugar do M aí, depois do T, é um E, tá? Contemplação. Tá. Vamos lá, gente. Vou tentar pular esse ponto. Não marcou ponto. Deixa eu ver se tem mais alguma família aqui. Vamos lá. Elane, Margarida. Elane. Elane, você tá por aí? Não respondeu. Eu acho que ela não tem o microfone. Elane. Elane. Ela dormindo. Elane. Cochilou. Chegou? Voltei. Tô aqui. Pode falar. Agora é a 5. Elane, pergunta número 5 para você. Tá, coloca aí mais pertinho para mim, que eu não tô enxergando nada. Qual que é, hein? Tá vendo a 5? Aqui no cantinho, né? Isso. Tá, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letrinhas. Não, 6 não. É 6 mesmo. Isso. Elane, a pergunta é simples. É um sinônimo para a palavra meditar. Sinônimo da palavra meditar. Tempo! Não me agonia. Com 6 letras. Com 6 letrinhas. Termina com R, tá, gente?
O sinônimo de meditar. Coisa que é- O que é parecido com meditar? O Douglas até fez esse verso, não sei se você está vendo ele. O Douglas fez esse verso? Ele fez o gesto. Foi, nem vi. Ele fez esse gesto. Acabou. Vamos lá, Ai, mais Jesus. 20 segundos. Sinônimo de meditar. Está lá na página... Elaine vai perder o chocolate, hein, Elaine? Não acredito nisso. Pensar. Isso! Eu acho. Pensar? É. Vamos ver esse cara aqui. Pensar! Ponto! Palmas para Elaine! Aê! Elaine! 1 ponto. Falta quem? Falta a irmã Benedita. Deixa eu ver se ela está por aqui. Irmã Benedita, boa noite. Eu não sei se ela sabe, né? Eu não sei se essa coisa vai no meu Uma pai. Benedita não respondeu boa noite. Boa noite. Não consegui. Irmã Benedita. Acho que não. Então ela está só observando. Bom, pessoal, então todo mundo já foi. Deixa eu ver, temos 1, 2, 3, 4, 5. São 9 perguntas. Não, então não vai dar. A gente faz para a próxima. Bom, pessoal, a gente preparou um caça-palavra, uma caça-palavra? Mas já são 9h25. Vocês querem ir para uma outra que a gente preparou? Ou vocês querem finalizar por aqui? Finaliza essa mesmo. Então tá bom. Aí posso dar uma dica, Tom? Vai na outra, você preparou, vai na outra, Tom. Você não preparou a outra? Vai na outra. A outra é mais... Você tem o trabalho de preparar, vai na outra. É isso aí. Mas a Elaine queria dar uma dica? Não, se fosse continuar a caça-palavras, mas vai para outra, já que você fez o outro, né, para a gente ver. Ah, tá Se der bom. tempo, a gente volta. Se der tempo, Tá a gente volta. Então, tá. Depois eu completo aqui qualquer coisa. Aí tem que enxergar bem, viu? Ixi, é aqui pelo longe. As letras. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Já pode falar? Não, calma. Peraí. Já achou? Já achei 10. Calma. A dinâmica é o seguinte. O desafio é o seguinte. Cada família aqui achar uma palavra e falar sobre o que ela significa. Então, achar uma palavra de caça-palavras e falar sobre o que ela significa. Então, o poder como ela se aplica na nossa lição. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu... Exercício. Pensar, Aqui é o preenchimento. estudo, aquietação. Tom, com os microfones ligados, a gente não escuta o que você falou. Falou comigo, vai? Falei. Com todo mundo com os microfones ligados, eu não consigo te ouvir. Você falou aí, nós não entendemos nada, mas já chamou uma porção de palavras. Eu vou pedir, então, para todo mundo colocar o microfone no mudo e vou explicar. Essa é bem simples e mais rápido, tá? Emudece aí o microfone, beleza? Beleza. Pessoal, como é que é essa dinâmica? Cada família, a WS, a Vasconcelos, a Silva,
e a Oliveira e a Elaine. Vai encontrar aqui no Caça-Palavras uma palavra relacionada ao estudo. E você vai explicar o que ela tem a ver com o que a gente falou com meditação, tá bom? Por exemplo, eu vou encontrar aqui com a minha família Barbosa a primeira palavra aqui na primeira linha, que é a palavra escuta. Aí eu vou explicar, gente, a palavra escuta, ela tem a ver com uma escuta ativa. Lembra que a gente falou sobre escuta ativa? Não adianta só escutar, você tem que ter uma escuta ativa, tá bom? Então, Não adianta só falar. não é só ouvir, você também tem que só falar, você tem que ter uma escuta ativa. Então, eu explico o que a palavra tem a ver com o contexto da lição, tá bom? Aí você marca o ponto, beleza? Vamos começar, então, voltando pela ordem inicial, que é o Wagner e a Silene. Pode liberar o microfone, Wagner e Silene, encontrem uma palavra e tem explicar o contexto dela. A palavra pensar. Tá em que linha? Tá, deixa eu ver aqui, contei 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta linha. Isso, achei. Achou? Bem. Aê! Pensar. Eu já falei escuta. Beleza. Então, o que a palavra pensar tem a ver com esse nosso estudo de hoje? A palavra pensar, ela está ligada à palavra grega, né? Que é meletal, não sei dizer o nome. É isso? Isso, Sim. ela tá ligada a essa palavra grega, que tem a ideia de meditar, que está também, quando você medita, você está exercitando o seu pensamento, o seu pensar, suas ideias. Levar suas ideias a Deus. Maravilha, maravilha. E aí, todo mundo aprova? Dá um sinalzinho aí com a mão, um joinha. Beleza, então ponto para a família WS. Próxima família, Vasconcelos. Aí emudece aí o microfone e pensar é isso mesmo, né, gente? É um exercício de você participar, você está envolvido ali. Então, 30 segundos para a palavra de vocês. Preenchimento. Preenchimento. Beleza, e o que a palavra preenchimento tem a ver com o estudo? Não sei o que vai falar. É preencher a mente com as coisas de Deus. Você esvazia para depois preenchê-la com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o que Deus fez, os próprios feitos de Deus, com o próprio Deus, e que fala de sermões e ensinos a respeito das coisas de Deus, as instruções. Você preencher a sua mente com isso. Show de bola. Não adianta só esvaziar, né, gente? A filosofia oriental, ela fala que tem que só esvaziar, mas aqui a gente tem que fazer algo a mais. Esvaziar e encher de si, né? Preencher de si. Muito bom. Ponto! Maravilha. Vamos lá. Agora a família Silva. É a do Douglas. Glória a Deus. Aleluias. Homenagem ao Carioca. Glória a Deus, Carioca. Vamos lá, então. 30 segundos para a família Silva. Imaginar. Imaginar. Tu está onde? Última letra. Última linha. Última linha, imaginar. Essa foi moleza. Tem tantas aqui, né? Diga, então. Imaginar é você se colocar dentro da história. Se procurar colocar dentro da história. Ler a Bíblia e se colocar dentro da história. Assim como diz em parábolas, você se inserir dentro da história. Procurar vivenciar aquele momento. Maravilha. É isso aí. É isso aí, é vivenciar, se colocar na história. Palmas! Mais palmas! Vamos lá. Ponto, então. Glória a Deus, Carioca.
Agora a família Oliveira, a família... Ei, campeões! Aê! Palavra. Ia dar empate, né? Mas o Ismael foi generoso, né? Ele não quis marcar a ponta na primeira. Ele não quis humilhar ninguém. Tá certo. A palavra silêncio, aí tá na Boa. 10ª linha, a palavra silêncio. Achei aqui, ó, silêncio. Beleza, então a palavra silêncio, o que ela tem a ver com meditar? Então, aqui na famosa nota de rodapé, diz que o silêncio, que a disciplina da meditação, ela requer silêncio. E como nos tempos de hoje ninguém gosta de ficar em local parado, a vida está muito agitada, o silêncio é uma característica que nos afasta da disciplina da meditação. É verdade, muito bom. O silêncio, né, pessoal? Maravilha. E aí, todo mundo concorda? É isso mesmo? É isso mesmo, né? Palmas aí, ponto! Ei. Obrigado, meu povo! Aê, né? Agora foi. E agora a Elaine, né? Cadê a Elaine? Elaine... Ah, tá chegando. Voltei. Ah. Elaine, sua vez. A minha palavra é. Peraí, deixa eu virar aqui, que tá tão grande essas letras. Deixa eu virar aqui. Vai, cadê? Ah, tá. É que na aquietar. Aquietar. Não tem aquietar aqui, não. Tem aqui, ó. Ah, sim, aquietar. Aquietação. Isso. Exatamente. Vai lá, então. Aquietar é a gente procurar um local silencioso, onde a gente nos permite ter uma completa. Aqui na apostila fala quietude, né? Para que a gente possa refletir, né? Igual você mesmo frisou várias vezes, que nós muitas vezes lemos, ouvimos e fazemos todas as outras coisas no automático. E nós precisamos nos aquietar para ter uma atenção mais valorosa, mais amorosa com as coisas do Senhor, né? Então, é se aquietar para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Maravilha. Olha, foi boa a explanação, né? Se aquietar para ouvir o que Deus vem falar para nós. Parabéns. Bom, pessoal, todo mundo marcou ponto, né? Todo mundo empatou. E quem perdeu vai bancar o chocolate. Então, a gente criou aqui essa regra. Agora. Estava no... Acabou de chocolate, meu filho. Está no artigo 43º, né, do livro aqui do discipulado do Douglas. Quem não faz ponto... Quem não faz ponto, banca o chocolate. Gente, obrigado. Espero que tenham gostado. Pode liberar o microfone aí, se a câmera também. Vai, está no artigo 43, você vai tentar do Assim que a gente voltar, a gente para. No bingo, vamos levar uma caixinha de chocolate. Beleza, então. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? A gente tentou criar uma coisa mais dinâmica. Tá? E espero que tenham gostado. Mesmo assim, a gente pode tentar explicar um pouco mais. Agora eu vou passar para o Obrigado aqui. Amém. Desliga o microfone, Obrigado. Desliga o microfone, tá muito barulho. Aí, para eu falar com vocês. Aí. Todos estão me ouvindo? Queria agradecer ao presbítero Clériston o estudo ministrado nessa noite. Foi bênção. Que Deus continue te usando, te abençoando a cada dia, você e sua esposa.
possa estar usando vocês grandemente na obra do Senhor. Agradeço cada um de vocês que está constantemente participando conosco aqui, não olhe para a dificuldade, nem a distância, não nos separa, estamos aqui todas as quintas-feiras reunidos no discipulado. Agradeço a Deus pela vida de vocês, e Deus possa abençoar vocês a cada dia mais.